Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 125, esse é o último de hoje, né? Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A Gênese capítulo 3. Então, agora é a questão de número 23. E depois tem a questão de número 24, e a gente já encerra esse tema. E o próximo vai ser o capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Esse capítulo é maravilhoso também. Então, eu não sei assim se você conseguiu entender com todo respeito do que acabamos de dizer e que estamos tentando dizer nos vídeos. Que em momento algum, nesse tema aqui, destruição dos seres vivos uns pelos outros, em momento algum se comenta que a respeito do processo disciplinar, né? E sim, se trata do princípio, porque às vezes muitas pessoas podem pensar assim, mas pode comer carne, não pode comer carne? Olha, eu sinto muito, mas não é nesse capítulo aqui que nós podemos tratar. Mas não pode tratar é porque você não quer, não, é porque a matéria não tem nada a ver. Não tem nada a ver poder comer carne, não poder comer carne. Nós tecemos alguns comentários a respeito do tabagismo, né, do álcool e também das drogas, fazendo assim um leve comentário e além desse comentário assim uma comparação. Não sei se você percebeu lá nos vídeos, né? Então aqui na questão de número 23, Kardec continua assim, ó. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Ó, é necessária. Ele não está dizendo é necessário. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Desenvolvimento do espírito. Aí quando se fala é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito, o que significa isso? As agregações de qualidades e de atributos que no trajeto evolutivo o ser amealha. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Como, por exemplo, só dar um exemplo só para você ver, para você às vezes entender isso aqui. Você pega uma bexiga no pacotinho. Ela não está ali junto com as outras amiguinhas dela, todas murchas, não é? Tudo bem. Vamos pensar o espírito, o princípio inteligente. Vamos pensar o princípio inteligente naquelas condições ali, murcho, simples, ignorante, de conhecimento, mas propensos ao bem. Não é assim que diz as leis? Então, o espírito pode ser considerado uma bexiga murcha,
ali, no momento da criação. Tem outras questões, mas não vou explicar agora não, porque requer adentrar em outras matérias que não comporta aqui agora. Então a gente tem que estar ligado aqui na Gênesis e no Livro dos Espíritos. Então, você pega a bexiga, dá uma esticadinha nela assim, põe num balão, num tanque de oxigênio, enche a bexiga, ela fica toda grandona. Vamos comparar essa bexiga ao espírito? Ou melhor, vamos comparar essa bexiga cheia, vazia e cheia, infrada, ao princípio inteligente? Mas como assim? Ali, no princípio, murcha, simples e ignorante, mas propensos ao bem. O processo evolutivo, vamos simplificar, tudo que o princípio inteligente amealha durante a sua trajetória, até chegar onde nós nos encontramos, a bexiga cheia. Aí vem lá tudo quanto é atributos, inteligência, cultura, né? Moral, intelecto, e vai somando. Ô Luiz, mas princípio inteligente, já não, o nome já não diz tudo. O princípio inteligente, então ele já é, desde o princípio ele é inteligente. Não tem nada a ver o nome com o atributo. Tem nada a ver esse nome com o atributo. Às vezes a pessoa diz assim, princípio inteligente. O que seria esse princípio? É igual um amigo meu disse. O ser, ele encontra-se mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Então, o princípio da inteligência, o princípio da moral, o princípio do caráter, o princípio da cultura, o ser encontra no princípio de tudo. Não sei se você conseguiu entender. Então, é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Não é desenvolvimento da mediunidade não, viu, gente? Não é desenvolvimento de psicografia, essas coisas, não, viu? Ah, porque eu sou vidente. Não tem nada não tem nada disso aqui ainda não. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. Na luta é que ele exercita as suas faculdades. Olha só. Ele exercita, né? Naquela luta, né? Ali, naquele processo todo, naquela luta, naquele desenvolvimento todo ali, se vira, porque senão você vai virar churrasquinho, mate, porque senão você vai ser morto, você é que vai ser morto. E é esse processo. O que ataca, olha só para você ver, o que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência. Olha só para você ver. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade
e inteligência. Então, em que momento aqui se comenta a respeito do processo disciplinar? Em momento nenhum. Nesse instante fala-se do processo evolutivo do ser, essa caminhada dele lá no princípio. Então, o que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidades e inteligência. Habilidades e inteligência, porque se você se compenetrou no tema anterior, lá nós tratamos desse assunto no instinto, né? No instinto e na inteligência, do instinto e da inteligência. Então, o animal, até determinado período ali no ataque, prevalece-se o instinto de sobrevivência, de conservação, mas de um certo período em diante, uma outra energia, como se diz, uma espécie de uma inteligência, se faz valer a partir de então. É onde não sabemos quando começa um, quando termina e quando começa o outro e quando termina o outro. Por isso que Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele deixa aqui na íntegra a questão de número 17, para você ver que eu não estou com dislexia, eu não esqueço essas coisas. Ele deixa na questão de número 17 para que possamos estudar todas essas maneiras de considerar um instinto, são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Você está vendo só como que existe uma ligação da questão 17 com a questão de número 23, no tema destruição dos seres vivos uns pelos outros? Mas por que nós enxergamos isso? Porque nos encontramos compenetrados. Porque não basta eu ler e esmiuçar o capítulo 2, vamos pensar assim, e partir para o capítulo 3 e esquecer o capítulo 2. Não, eu tenho que agregar um ao outro, porque os capítulos eles encontram em ordens. Um dá sequência-se ao outro. Se não fosse assim, não existiria aprendizado. Seria uma bagunça danada. Com essa facilidade toda, a humanidade ainda custa entender. Imagine se os capítulos não fossem assuntos, matérias sequenciais. Não é? Mas eu acho que você está entendendo sim, porque é facinho por demais isso aqui. Então, em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida, usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Olha só para você ver.
um dos dois sucumbe. Então, naquela luta ali, né? Naquela luta, naquele frenesi, um dos dois sucumbe. Um vai ter que sucumbir, né? Mas, em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco? Que foi? A veste de carne. Então, um dos dois sucumbe. Mas, em realidade, que foi o que o mais forte ou mais destro tirou ao mais fraco? A veste de carne. Apenas o corpo físico. Matou o frango apenas o corpo do frango que morreu. Matou o suíno, matou o bovino, o equino. Equino? Isso faz mortandela também, né, do equino. Enfim, o canibal lá nas tribos primitivas, lá os aborígenas, mas os aborígenas hoje eles não são assim, né? Eles não são canibais mais, né? Quanto a 200, 300 anos atrás. Mas existe ainda algumas tribos no mundo que eles são canibais, né? E aí você pode me dizer assim, Luiz, mas não são só essas tribos que são canibais, não, porque existe no mundo alguns casos de pessoas que descobriram, a polícia descobriu que eles estavam praticando o canibalismo. Não, mas não tem nada a ver também, gente. Olha que coisa. Tem nada a ver. Esse canibalismo praticado por esses seres que a polícia descobre no mundo, a justiça, vamos usar esse termo, fica melhor. Esse canibalismo que a justiça aqui da Terra, graças a Deus, descobre, né, de vez em quando no mundo, tá relacionado a algum ritual, desculpa, algum ritual satânico, né? É mitologia deles, mas a gente respeita. Tá relacionado a algum ritual satânico, né? Algum outro ritual assim religioso. Também está relacionado a alguma pessoa que é portadora de algumas síndromes obsessivas, que ali há uma forte presença de obsessores. É lógico que aquele espírito é um espírito assim bem selvagem, mas não primitivo, que não tem nada a ver. Primitivo lá dos primórdios, não tem nada a ver. Então, esse canibalismo que a justiça encontra aqui na Terra de vez em quando é uma coisa. O canibalismo realizado por tribos indígenas em alguns países no mundo, né, é outra coisa, porque aí está vinculado ao primitivo, ou primarismo, né? Então são aqueles seres ali que eles são dotados praticamente quase que 100% de instinto. Quase que 100% de instinto. Nós temos esclarecimento mais para frente aqui. Pode ser que não dê para a gente tratar desse assunto nesse vídeo aqui, porque vai gerar mais um vídeo, mas vai ficar para o próximo dia. Então nós temos que ficar muito atento com relação a essas questões, porque às vezes a gente mistura uma coisa com a outra, sendo que não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Ah, mas o Luiz falou do canibalismo, mas não falou de fulano, de cicrano no mundo que foi descoberto que ele estava comendo carne humana, sei que tem, sei que tem. Não tem nada a ver aquele canibalismo ali com o canibalismo que a gente está tratando aqui, né? Então, um dos dois sucumbe, mas em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco? A veste de carne, só o corpo físico, sucumbiu. Nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra, quer dizer, ó, a veste de carne, nada mais. Então aquele que sucumbiu, ele perdeu só a veste de carne, né? Nada mais. Ulteriormente, né? Mais para frente, ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. Através da reencarnação, ele vai se vincular a um outro corpo. Isso tanto faz na condição de hominal na fase primitiva, que é lá os hominídeos, os Neandertal, o Homo erectus, esses seres bem mais primitivos lá para trás, né? Mas só que já passamos por essa fase aqui na Terra, mas isso existe em outros planetas, em outras dimensões, mas também aqui também pode incluir também os animais. Um animal, quando mata o outro animal, ele vai nutrir apenas da carne do outro animal, ele não vai nutrir-se da alma do outro animal, porque a alma, ela é imortal. Você entendeu? Então, da mesma forma, vamos pensar assim, é descoberto no mundo uma tribo que realiza ali antropofagia, né? É antropofagia mesmo. O canibalismo humano. Ali sucumbe apenas o corpo. Ali sucumbe apenas o corpo. O perispírito e o espírito sobrevive àquele processo ali de canibalismo. E aquele perispírito, juntamente com aquele espírito, reencarna em outros corpos através da reencarnação posteriormente, né, em outros lugares. Enfim, o espírito, ele é imortal, né? E também, por exemplo, você vai e mata um animal. Tá. Você matou o corpo do animal. Você não matou ali a alma do animal, o duplo etéreo do animal. Você não matou. Porque a alma, o duplo etéreo do animal não morre. É eterno. É eterno assim. Passou a ser eterno. Que eterno mesmo é só Deus. Agora, lá no princípio é que nós não sabemos, até porque a centelha, né? Eu preciso dizer isso, porque muitas pessoas não sabem, mas tudo bem. Eu não importo com as pancadas, não. A centelha que encontrava-se no estado latente ou de hibernação, Deus, né, o todo, achou por bem dar vida àquela centelha, e dali em diante desagrega-se a centelha. Mas esse desagrega é simbólico, porque Paulo disse
nele nos movemos, nele existimos, então quer dizer que nunca dele nós saímos. Dele nunca nós saímos. Agora você entende também que esse tema todo aqui, até agora aqui, nós não tivemos oportunidade de tratar de outras questões, a não ser do princípio, não é? Porque nós não podemos tratar aqui a respeito de vícios, de contaminações, de desejos, por mais que nós em outros capítulos nós introduzimos algumas coisinhas, mas foi só para esclarecer com relação à hepatite, à cirrose, né? O odor de cigarro, o odor de bebida que a pessoa sente, mas porque foi alcoólatra e tudo em vidas passadas, e tá essa exteriorização no perispírito, no espírito da pessoa, na atualidade, que não tem nada a ver com o tema, mas nós introduzimos para poder auxiliar algumas pessoas que estão passando por essa necessidade. Olha só para você ver como que o negócio é complexo e é relativo. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia agora.